Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. Eu sou Daniel Pereira Rodrigues, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fundador e co-orientador da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos. A partir deste momento está no ar o Hora da Morte. Olá a todos que estão nos ouvindo. No Hora da Morte de hoje nós vamos conversar sobre a avaliação da progressão da doença ou estadiamento da doença, como identificar o avanço da doença e começar a pensar na indicação de cuidados paliativos. Hoje comigo estão o Dr. Luiz Fernando Rodrigues. Dr. Luiz, se quiser se apresentar. Olá a todos, meu nome é Luiz Fernando, eu sou médico, a minha formação é em clínica médica e gastroenterologia. No entanto, assim que saí da residência, tive a grata oportunidade de começar a trabalhar no atendimento domiciliar da Prefeitura de Londrina, no Paraná, onde eu tive a oportunidade de fazer contato com os pacientes com doenças crônicas avançadas e com a especialidade do cuidado paliativo. Foi quando eu fiz a minha especialização em cuidado paliativo e eu não sabia que o cuidado para o paciente crônico sem cura e que caminha inevitavelmente para a terminalidade tinha um nome, eu não sabia que tinha um nome. Esse nome era cuidado paliativo. Foi quando eu fiz a especialização, isso foi em 1999, e desde então a gente tem trabalhado nessa perspectiva. Eu trabalho no Hospital de Câncer de Barretos, na unidade de cuidado paliativo já há 8 anos e meio, e recentemente terminei o meu mestrado em cuidado paliativo na Universidade de Lancaster, na Inglaterra. E é para mim um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com o ensino, com a discussão e a propagação dos cuidados paliativos. A gente que agradece, Dr. Luiz, a sua participação, o seu apoio de sempre nas atividades que a Liga desenvolve. Junto com a gente também está presente Joyce Satil, aluna do curso de Medicina da Uniub. Olá, meu nome é Joyce, sou aluna do 8º período de Medicina da Uniub e sou diretora de ensino da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da UFTM. Na discussão de hoje, a gente vai falar sobre o estadiamento da doença ou sobre como avaliar a progressão da doença até uma possível indicação para cuidados paliativos. Toda patologia tem o que a gente chama de história natural da doença, né? Que vai desde o início do surgimento dos sinais e sintomas, a partir dos quais é possível realizar um diagnóstico médico, até o seu desfecho. Isso é o que a gente chama de história natural da doença. Esse desfecho pode ser a cura ou a remissão total da doença, e em alguns casos permanece a imunização do indivíduo para aquela doença. E pode ser também a recuperação com algumas sequelas. E em último caso, uma coisa que a gente sempre tenta evitar, pode ocorrer também a evolução para a morte. Nas últimas décadas, com o avanço tecnológico de medicamentos, vacinas, nós temos lidado com situações da cronificação de doenças que até então eram fatais. Nesse contexto, o objetivo da medicina, e quando eu digo medicina eu me refiro às áreas de ciências da saúde, algumas das áreas de ciências humanas, tem em comum como principal objetivo interferir na história natural da doença a fim de impedir o seu avanço, atingindo possivelmente a cura. Em alguns casos, nós não conseguimos a cura, mas uma intervenção que vai diminuir a evolução dessa doença ou diminuir a velocidade com que essa evolução se dá, e é nesses casos que a gente tem a cronificação das doenças. Nesse sentido, inevitavelmente vai acontecer alguma perda de qualidade de vida do indivíduo, e para isso a gente também, como profissionais da área da saúde, precisa estar atento para oferecer o melhor que a gente puder. Para a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, como cardiopatias, DPOCs, embora seja possível esse controle efetivo de sintomas, a evolução é bastante lenta e algumas vezes difícil de se identificar a proximidade da morte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Dr. Luiz, na sua experiência, o senhor que já trabalha aí com cuidados paliativos há muitos anos, e a gente nas nossas conversas já falou a respeito da indicação de cuidados paliativos não apenas para quem está próximo da morte, como que a gente pode começar a pensar sobre a avaliação da doença, em que momento a gente deve
deve pensar na indicação de cuidados paliativos? De uma forma geral, de acordo com as recomendações dos guidelines internacionais, cuidado paliativo, na verdade, deveria ser introduzido desde as fases mais precoces das doenças, porque se nós formos avaliar todas essas condições que você acabou de citar, as doenças e agravos não transmissíveis, que é o termo que a OMS utiliza, vamos pegar alguns exemplos aí para a gente poder ilustrar, né? O DPOC, insuficiência cardíaca, renal crônico, são doenças crônicas que inevitavelmente vão caminhar para uma disfuncionalidade. Então, de acordo com as recomendações dos guidelines, deveria se começar com a introdução de cuidados paliativos de forma bem precoce, com menos intensidade, talvez, em fases mais precoces. E essa intensidade vai aumentando conforme a necessidade. Existem até alguns gráficos que mostram e que cruzam, né, a intensidade dos cuidados desde o diagnóstico e a intensidade dos cuidados paliativos, que vai aumentando conforme a doença vai evoluindo, e a intensidade dos tratamentos modificadores da doença ou prolongadores da vida, eles vão diminuindo conforme vai aumentando a intensidade dos paliativos, até que tem uma hora que esses gráficos se cruzam e aí a gente tem o predomínio quase que essencial dos cuidados paliativos, o que é chamado hoje em dia, embora as sociedades mundiais não gostem muito desse termo, dos cuidados paliativos exclusivos. Se a gente fosse responder de uma forma simplista, a gente diria, olha, cuidado paliativo desde o começo do diagnóstico, desde que você reconhece que é uma doença crônica. No entanto, existem muitas variáveis e existe a variabilidade intrapaciente, de forma que na nossa prática a gente vê, tem pacientes que com o mesmo diagnóstico, um consegue ter uma sobrevida mais longa e outra não tem a sobrevida um pouco mais curta. E aí talvez o aspecto do cuidado paliativo que está mais envolvido seria o cuidado de final de vida. Assim, de linhas gerais de percepção, eu colocaria dessa forma, até para a gente poder colocar o cuidado paliativo conceitualmente dentro do lugar dele, que é desde fases precoces com menor intensidade, vai progredindo conforme a doença vai se intensificando e conforme você vai tendo sinais de que você não está mais tendo resposta às terapêuticas habituais. Abordando sobre o conceito, se a gente pegar o conceito e interpretá-lo à risca, seria a partir do diagnóstico, até antes mesmo de qualquer intervenção. Joyce, como é que tem sido essa abordagem na academia para você? Na formação, principalmente agora eu que estou pré-internato, eu sinto que a medicina ela é muito voltada para o lado curativo. A gente foca principalmente na prevenção e no controle dos sintomas de algumas doenças crônicas e que permitem uma maior sobrevida ao paciente, e a gente não sabe quando fazer essa identificação de cuidados paliativos. Como ele diz, deveria ser feito de maneira precoce, logo no diagnóstico da doença, mas a gente não sabe se essa doença realmente pode chegar a ameaçar a vida do paciente ou não. Então eu sinto que ainda nós não estamos preparados para detectar de maneira efetiva quando se iniciam os cuidados paliativos. Há também muita controvérsia no próprio meio de prática profissional, entre profissionais da mesma área, mas de uma forma mais ampla. No Brasil, na prática, a gente consegue, com menos dificuldade, uma indicação mais clara de cuidados paliativos quando se aproxima da finitude, quando esse paciente está realmente próximo da morte e demonstra sinais de iminência de morte. Um conceito que me incomoda bastante é a diferenciação entre iminência de morte e fase final de vida. Na fase final de vida já deveria haver uma intervenção maior de cuidados paliativos e na verdade isso só acontece lá na iminência de morte. Como que a gente consegue trazer isso para o cotidiano do profissional, principalmente não paliativista? Baseado na experiência da gente em alguns instrumentos de avaliação, alguns instrumentos, algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia, para a gente perceber, talvez não seja uma dificuldade tão grande, que é quando o paciente começa a ter uma modificação no comportamento e isso afeta a qualidade de vida dele de uma forma bastante significativa, como por exemplo, aquela pessoa que começa a perder funcionalidade de uma forma bastante intensa. Já não consegue fazer as atividades que fazia até pouco tempo atrás, e quando eu digo pouco tempo é coisa de algumas semanas. Então essa perda de funcionalidade começa a acontecer em algumas semanas. Quando o paciente começa a ter algumas internações hospitalares repetidas, com muita frequência no prazo de 1-2 meses, 2 ou 3 internações, por exemplo. Quando essa perda de funcionalidade começa a levar o paciente a necessitar ajuda para fazer as atividades de vida diária. Em alguns casos de doenças mais consumptivas, como é o caso do câncer, por exemplo, a AIDS,
e em fases mais avançadas da insuficiência cardíaca, a perda de peso significativa, mostrando que esse paciente está entrando num quadro de uma caquexia. Diga-se de passagem, uma caquexia que não se reverte com a proposta da hiperalimentação, como alguns nutricionistas querem. Isso já indica, inclusive, uma deficiência de metabolismo, né? Exatamente. O metabolismo está prejudicado porque está tendo um consumo muito maior, muito mais rápido do que aquilo que o corpo consegue compensar. Outra coisa, a persistência dos sintomas. Apesar de você otimizar os tratamentos voltados para modificação da doença ou até com intuito curativo, e essa persistência de sintomas ela continua perturbando o paciente. Ou então, quando o próprio paciente ou a própria família percebem que as medidas voltadas para prolongamento de vida, para modificação de doença ou para persistência do quadro clínico, essas intervenções, esses tratamentos, eles trazem mais prejuízo do que benefício. Tudo, no meu ponto de vista, bem modesto, acaba se voltando. Acho que o ponto comum de tudo isso é o declínio funcional que se instala e que vai se instalando apesar do uso das medidas modificadoras da vida e, eventualmente, às vezes até como consequência dessas medidas, como, por exemplo, a quimioterapia. Tem hora que você está fazendo uma quimioterapia no paciente com câncer e o paciente está declinando, pode ser um combinado aí tanto da evolução da doença como o efeito colateral da quimio. Para não ficar só na área da oncologia, vamos citar também o renal crônico, por exemplo. Está lá na sua diálise, 3 vezes por semana, adaptadinho, bonitinho, fazendo suas coisas, ok? Mas chega uma hora que mesmo você fazendo a diálise, o paciente começa a ter declínio funcional. E aí fica a pergunta, né? Será que compensa continuar com essas medidas? Cada condição e cada doença com a sua característica própria. O senhor falou da curva de transição entre cuidados curativos e cuidados paliativos. O senhor falou também sobre a curva de funcionalidade, quando ela começa a apresentar um padrão serrilhado, o paciente tem um declínio, às vezes se recupera, mas dificilmente vai se recuperar ao nível que estava anteriormente. Isso são coisas que, inclusive, na minha vivência, eu não aprendi dentro da academia, dentro do curso de graduação. Joyce, você já ouviu falar de alguma dessas coisas? Você conhece um pouquinho dessas ferramentas de avaliação? Eu tive um breve contato com essas ferramentas de avaliação na Liga de Cuidados Paliativos. Durante a minha formação acadêmica, eu pouco tive contato porque eu tive cerca de 15 aulas sobre oncologia, 1 hora por semana, e eram abordados aspectos muito gerais, coisas específicas que às vezes facilitariam o seu acesso a diagnosticar sintomas, quando a pessoa realmente está numa fase mais terminal, está no início da doença, eu realmente não tive acesso. É uma deficiência que a gente infelizmente ainda percebe de um modo geral nos cursos de graduação, a gente até já falou a respeito disso no nosso primeiro episódio. Acho que essas ferramentas, se me permite aqui fazer uma intervenção, acho que é bom até a gente citá-las, né? Sim, claro. A escala de Karnofsky, por exemplo, que é uma escala que mede grau de dependência e funcionalidade, que é uma escala que vai de 0 até 100, ela é dividida de 10 em 10, onde 0 é o indivíduo morto e 100 é o indivíduo rígido, sem sintomas, sem doença nenhuma. Então ela serve como um bom parâmetro, inclusive ela mede funcionalidade e ela consegue até medir um pouco o prognóstico também. Outra escala importante é o Prognostic Palliative Index, o índice de prognóstico paliativo. Eu particularmente gosto muito dessa escala porque ela é uma escala meramente de observação clínica, diferente do PAPS Score, que é o Palliative Prognostic Score. Ele lança a mão de 2 ou 3 parâmetros que são os exames laboratoriais. E aí já colocando um pouquinho do pensamento paliativo. Olha, se por conceito cuidado paliativo é alívio de sofrimento, como é que eu, para fazer um prognóstico, eu vou lançar a mão de um procedimento que eu preciso coletar exames em um paciente que já está muito provavelmente bastante depauperado, já com dificuldade de acesso venoso? É aquela história, né? Eu não sei se vocês já presenciaram isso em enfermaria, mas você pede determinado perfil laboratorial e aí fica lá 15, 20 minutos em cima de um paciente insistindo, pecando veia. Quer dizer,
O meu princípio é evitar sofrimento. No entanto, eu estou lá impondo sofrimento através da exigência de coleta de exame em alguém que não tem mais veia periférica. E algumas vezes nem é uma vez só, né? Às vezes é de tempo em tempo, 3, 4 vezes no mesmo dia. Exatamente, mesmo fora de ambiente de terapia intensiva. Que, aliás, esse é um aspecto que eu discuto muito com os residentes. Os nossos residentes, eles vêm das áreas de clínica médica e de medicina de família e comunidade, predominantemente. E eles vêm muito com esse perfil. Vamos fazer um perfil laboratorial? Fez um perfil laboratorial faz 2, 3 dias, já quer fazer de novo? Num paciente que a gente sabe que está caminhando, a gente sabe que os parâmetros laboratoriais todos vão piorar. Vai piorar a anemia, vai piorar a leucocitose, vai piorar a creatinina, enfim. Então, o objetivo não é você ficar fazendo correções laboratoriais nesse paciente. Óbvio, nós estamos falando daquele paciente que já está bem estabelecido, que não tem possibilidade de cura e que nenhuma intervenção dessas que nós estamos pensando vai trazer benefício e conforto para ele. É dentro dessa perspectiva que nós estamos falando. Isso fica bem claro. Então a gente usa muito prognóstico aí em cima de parâmetros meramente clínicos. E aí você consegue estabelecer mais ou menos o prazo de sobrevida. Alerta! Esses instrumentos, essas ferramentas não devem ser usadas isoladamente, porque a margem de erro é bastante grande e a gente não deve, tipo assim, então vou aplicar o PPI. Aqui deu que o PPI vai ser a sobrevida em 20 dias. E aí você pegar e sair correndo lá na enfermaria e falar, é 20 dias de vida que o teu parente tem aí. Você acaba criando uma condição bastante desconfortável para paciente, para o familiar e para toda a equipe. Se me permite complementar o que o Dr. Luiz falou, às vezes não é que o paciente desistiu de lutar contra a doença, mas ele já sabe que a doença dele já está num estado em que não tem mais como haver melhor. E às vezes o paciente ele já aceitou o fato que ele vai falecer, mas aí o médico, até mesmo os familiares ficam insistindo nisso e causam um desconforto tamanho para o paciente que ele já aceitou o seu estado, mas às vezes essa insistência da medicina curativa faz com que o paciente perca a autonomia sobre o próprio tratamento. Então, assim, é uma situação realmente muito difícil. Perfeito, Joyce. Agora você tocou num ponto extremamente sensível. O paciente se entregar. Isso para mim é um tabu. Isso para mim é um mito. Isso para mim é um comportamento que precisaria ser mais discutido. Não só com familiares, mas com profissionais de saúde também. Ou é um total desconhecimento da evolução natural da doença por parte do profissional, ou é uma negação, é uma atitude comportamental, mental, psíquica de negação. Eu não quero aceitar que o meu paciente está caminhando para isso. A perda de funcionalidade, a caquexia tumoral ou a caquexia, seja ela qual for, enfim, elas são condições já esperadas do ponto de vista de evolução. E os profissionais que não querem enxergar isso, a gente precisa fazer um movimento de entender o porquê que eles não querem enxergar isso. Qual é a dificuldade de admitir que um paciente de fato está morrendo? Então, eu acho que tem N explicações, N hipóteses. A gente pode abrir aqui um podcast só disso. Por que a pessoa continua insistindo no paciente que está francamente caminhando para a morte? Então, acho que vem aí desconhecimento da evolução, desconhecimento de reconhecer os sinais que estão se instalando, dificuldade de lidar com essa condição, medo de ser processado por omissão, medo de entrar em conflito com a família, falta de habilidade de comunicação. Então você pode enumerar uma série de causas que podem estar por trás desse tipo de comportamento. Existem aqueles que falam que cuidado paliativo é bobeira, cuidado paliativo não deveria existir. Eu já escutei isso algumas vezes. A última que eu escutei é que o cuidado paliativo é uma fantasia. É preocupante esse cenário. E desde o início, nós profissionais de saúde não somos orientados sobre o fato de que o nosso paciente vai morrer. Isso deveria sim ser um assunto levado mais profundamente para levar reflexões, porque a maioria dessas perguntas a gente não vai conseguir responder. Até mesmo a própria questão de por que investir em determinados tipos de tratamentos ou terapias, às vezes invasivas, que talvez ao nosso olhar poderia ser um sofrimento para o paciente. De
repente para ele não é, ele está disposto a passar por aquilo. E aí a gente também deve modificar o nosso olhar. Há pouco tempo eu ouvi uma frase, não me lembro agora de cabeça quem foi que disse, mas disse que a empatia não é a gente se colocar no lugar do outro, mas olhar o mundo através dos olhos dele. E essas percepções, essas considerações que o paciente tem para si, da própria vida, do que ele está passando, do que é o sofrimento para ele, são muito desconsideradas e muitas vezes até ignoradas totalmente. Quando alguém fala, não, mas ele não queria isso. E o médico fala, não, mas é o que eu tenho que fazer, né? Você está tocando num ponto aí crucial dessa história toda, que é a questão da autonomia, que é dentro do grande tema da bioética que permeia a formação do paliativista. Sim. Eu vou até contar uma historinha que é um pouco ao contrário, né? Porque o nosso pensamento paliativista, a gente é pouco intervencionista. Sim. Nós gostamos de fazer a coisa uma slow medicine, vamos dizer assim. Vamos com mais calma, vamos pensar antes de fazer as coisas, porque aquilo é um jargão que a gente tem no meio do paliativismo. O menos às vezes é mais, né? É menos intervenção para mais conforto. Isso. No entanto, quando eu trabalhava lá no Paraná, lá em Londrina, no sistema de atendimento domiciliar da prefeitura, então a nossa equipe era eu, uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem e uma fisioterapeuta. E a gente ia nas casas e a nossa postura era, quando o paciente parava de comer, a gente não ficava insistindo com suporte nutricional integral, passar sono, desconforto para o paciente. Às vezes, num dia, a gente tinha 3, 4 conversas dessa com as famílias. Olha, não vai passar sonda por essa razão, por aquela, enfim, né? Fazia toda uma conversa. E o interessante é que as famílias entendiam e o paciente ficava num alívio, porque ele ficava angustiado daquela insistência. Mas numa dessas ocasiões, a gente, terminando a parte da manhã, nós tínhamos feito umas 2 ou 3 conversas dessa. E a hora que nós saímos da última casa, voltando para nossa sede lá, o técnico de enfermagem que trabalhava com a gente, ele virou pra gente e falou, olha, se um dia eu ficar desse jeito, vocês pegam uma sonda nasogástrica desse tamanho, mostrou o polegar, ele tinha uma mãozona grande, mostrou o polegar desse, vocês põem em mim e vocês socam comida, eles usam esses termos, vocês socam comida em mim. Porque eu não quero saber dessa história de ficar, sabe, morrer sem comida, né? Assim, que apesar de ter ouvido diversas vezes e a gente ter feito discussão de caso e ter explicado e tudo mais, ele não conseguia internalizar que aquilo poderia significar um conforto, um benefício para o paciente. E isso chama atenção. Nós, como paliativistas, nós temos esse impulso de ser menos intervencionistas. No entanto, esse ponto que o Daniel tocou, que é na preferência do paciente. Então, muito mais do que sair indicando ou não indicando, na verdade é fazer o processo de conversa e de tomada de decisão. Preferencialmente com o paciente, porque ele é dono do seu corpo. Ele é quem diz se a sua mente, obviamente, estiver em condições, se ele não estiver em delírio, se ele não estiver com algum quadro confusional, enfim, né? Ele precisa estar mentalmente competente para poder tomar as decisões. E se isso estiver definido e claro, então é na preferência dele. Então a gente pode se deparar com pacientes que não, eu quero sim sonda. Então eu acho que o maior equívoco que eu percebo em muitas conversas, em muitas discussões de caso, é a gente omitir a autonomia do paciente. Então, mesmo nós, sendo paliativistas, a gente tem que tomar cuidado, porque você pode, de repente, não, então a nota de corte aqui é paliativo para todo mundo. Nós tivemos recentemente uma situação aqui na nossa unidade, onde uma determinada equipe indicou a transferência para a unidade de cuidado paliativo de um paciente jovem, 18 anos, e a mãe não queria e bateu o pé que não queria e enfim, criou todo um clima ruim dentro da enfermaria, teve que trocar a equipe, teve que fazer um rodízio na equipe ali, enfim. Mas por quê? Porque, me perdoe até o termo pouco científico aqui, mas quiseram socar cuidado paliativo com ela abaixo daquela mãe. E ela não queria. O filho estava incompetente, ele não conseguia tomar decisão, era um tumor cerebral. E ela não foi ouvida. E ela reagiu com aquilo. Quer dizer, faltou o acolhimento ao sofrimento daquela mãe naquele momento e compreender a autonomia dela. Então, às vezes, então você veja,
O que isso mostra? Assim, olha onde que nós vamos parar, né? Mas a autonomia que o Daniel trouxe, você confronta a autonomia com a mecânica do funcionamento da instituição, que é uma engrenagem. E se você não para considerar isso, as questões de ordem humana, então você acaba criando com situações, né? E aí, assim, arrebenta a corda pro lado mais fraco. É a família que é complicada, a família que é difícil. Sim. É a mãe que é... Entendeu? Então acho que a gente precisa fazer reflexões sobre isso. Eu tô contando esse caso aqui não para fazer crítica para ninguém, até porque não existem culpados nessa história. O que existe é uma falta de parada de ir fazer a reflexão nas nossas instituições, porque isso não é mérito da instituição onde eu trabalho. Isso, com certeza, está se repetindo, talvez até de forma mais diferente em outras instituições também. Sim. Né? O senhor trouxe uma questão diferente, inversa do que a gente está acostumado a ver, que é quando o paciente não quer alguma coisa e há alguma terapia curativa, e os profissionais vão insistindo, como é o caso da alimentação, por exemplo. Isso me incomoda bastante, a falta de consideração ao que o nosso paciente deseja ou espera daquele tratamento. Mas diariamente a gente vê medidas que nós, devido à nossa experiência na área de cuidados paliativos, a gente consegue identificar que vai trazer pouco, muito pouco ou nenhum resultado em benefício do paciente. Mesmo assim a gente vê profissionais insistindo naquela terapia, muitas vezes sem sequer perguntar ao paciente ou ao seu familiar o que ele prefere ou o que ele espera daquele tratamento. O paciente no SUS ele tem um perfil muito submisso, principalmente a decisões médicas e da equipe como um todo, só que essas decisões muitas vezes acabam centradas na figura do médico. Observo também a formação do médico como que ela não oferece a ele condições de compartilhar a decisão e inclusive o resultado dessa decisão, não criticando, né? É só uma questão de, eu penso, uma questão de formação e de orientação, talvez até acadêmica. Mas o profissional médico, ele traz para si todo o direito de tomar determinadas decisões, mas ele também traz para si o peso pelos resultados dessas decisões. Não precisa ser assim. Dr. Luiz, só para a gente falar um pouquinho da atenção primária à saúde, o senhor que realiza visitas domiciliares, como que é a orientação para a avaliação do paciente no domicílio? Estou entendendo assim, né? Que o paciente já passou por vários outros contextos, pelo menos na realidade atual que a gente está vivendo, né? Vamos pensar que é aquele paciente que já passou por todas as terapêuticas possíveis, passou inclusive talvez por uma internação ou por uma consulta ambulatorial na unidade de cuidado paliativo e pelo menos começou a fazer um trabalho de comunicação. Então assim, e aí já tem os critérios para o paciente poder entrar no atendimento domiciliar. Acho que a principal razão da existência do atendimento domiciliar é justamente você propiciar uma comodidade para o paciente e família, considerando aquilo que nós falamos no começo, que é um paciente que perdeu a funcionalidade. É um paciente que já está em estado de caquexia. Esse paciente não tem músculo, ele não consegue levantar a mão para pegar um copo para tomar água. E você vai marcar consulta ambulatorial para essa pessoa, para ele ter que se deslocar até uma determinada unidade, e nós sabemos como é que funcionam os nossos ambulatórios, que todo mundo tem que chegar às 5 horas da manhã, entregar a carteirinha e ficar esperando numa maca dura, já com os ossos, as proeminências ósseas expostas, e aí você ficar esperando a boa vontade da equipe em chamar aquele paciente para tentar evitar esse tipo de situação, e não só essa, mas também para tentar prevenir nos períodos de agudização que ele se desloque para um pronto-socorro onde ele vai passar por uma situação semelhante, talvez até pior. Então aí é onde surge o atendimento domiciliar, para trazer essa comodidade para essa pessoa em estado de sofrimento físico, espiritual, psíquico, social imenso, e ele não precisar ficar se deslocando. Então, a partir desse pressuposto. E é o que eu coloco nas aulas da pós-graduação, onde eu falo da avaliação. Então nós vamos fazer a avaliação física desse paciente, vendo qual que é o grau de dependência, usando o KPS, tentando estabelecer um prognóstico, que é o PPI,
fazendo a avaliação dos sintomas para saber quais são os sintomas que estão predominando. Então a gente usa a escala de ESAS, escala de Edmonton, sistematicamente nós usamos. A gente checa como é que está a informação, se de fato ela conseguiu compreender a incurabilidade, a doença avançada, a possibilidade de morte e como que isso está sendo para a família, como é que a família está enfrentando, quais são os recursos de enfrentamento, como é que está a espiritualidade desse paciente, qual que é a espiritualidade, para poder então fazer essa avaliação ampla que contempla o cuidado paliativo. Então, desde a avaliação física, passando pela avaliação psíquica, a social e até a espiritual. É claro que em algumas vezes nós conseguimos fazer isso tudo numa única consulta e tem condições que, em situações que nós não vamos conseguir fazer isso, ou porque o paciente não consegue abordar essas questões, ele não consegue acessar essas questões de enfrentamento espirituais, ou porque tem algumas outras demandas que são muito mais gritantes ali do que as demandas que nós enxergamos. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente chega com aquele ímpeto todo e querendo fazer determinadas coisas e de repente o que é importante para o paciente não é, ou ir para a família, não é. Eu cito muito um exemplo, eu lembro muito uma vez que nós chegamos, a gente tinha muito paciente com lesão por pressão, e aí a gente chegava, vamos lá ver a úlcera, vamos ver a lesão, e a gente já chegava querendo fazer as coisas para melhorar a lesão, e aí você querendo falar e querendo trazer as coisas da lesão, mas você via que o familiar estava preocupado, era com outra coisa. Era com a conta de luz, era a aposentadoria, entendeu? Era com as questões mais de ordem social, que iam pegar muito mais e que de fato precisam ser valorizadas, porque se você não der esse suporte mínimo, quer dizer, o cuidado para ele acontecer, ele precisa acontecer dentro de uma estrutura, que seja a estrutura da casa, mas essa casa precisa ter um mínimo de estrutura, porque senão o cuidado, o físico, ele não vai acontecer e os outros também não vão acontecer. Então a avaliação ela acontece mais ou menos dentro dessa linha. Joyce, durante a graduação você aprende a fazer essa avaliação também no domicílio? Eu percebo muito, talvez eu esteja enganado, né, já que eu posso falar mais propriamente da minha área, que é a enfermagem. Mas eu observo muito que a gente foca principalmente na avaliação intra-hospitalar. E essa avaliação domiciliar, ela acaba ficando um tanto quanto prejudicada quando a gente precisa realmente fazer ela lá no domicílio. Como que está sendo para você, Joyce, essa questão? O acompanhamento domiciliar, ele acontece principalmente quando nós estamos passando pela medicina em família, quando a gente acompanha o progresso de uma doença crônica, tipo diabetes, hipertensão, nós vamos até a casa do paciente, nós visitamos, verifica como que é o ambiente, se ele está tomando regularmente os remédios, mas voltado para o lado de oncologia, isso pouco acontece, porque nós temos muito contato com pacientes do SUS. Geralmente esses pacientes, ele não tem um nível de entendimento da doença igual a gente gostaria. Nós temos vontade de recomendar às vezes o atendimento domiciliar, mas às vezes a própria família não sabe como agir porque ela não tem esse conhecimento. E às vezes isso acaba sendo um sofrimento a mais para a família, porque ela não tem esse preparo e ela sempre fica recorrendo ao pronto-socorro com o paciente, às vezes, com a doença já muito avançada, e ele não tem, às vezes, recursos também para fazer com que esse paciente passe esse final de vida de uma maneira confortável, de uma maneira mais feliz ao lado da família. Porque eu acho que quando você recomenda o paciente oncológico para atendimento domiciliar, é você estar reafirmando a morte como processo natural da vida. Então, a gente, como cuidados paliativos, o que nós tentamos? Tentar amenizar o sofrimento nesse final de vida, mas muitas vezes isso não é possível. Para pacientes oncológicos, isso não ocorre muito. E a gente deve se lembrar sempre de que esse tipo de avaliação não se aplica somente a um tipo de paciente, né? Mas a todos os pacientes de um modo geral. O Dr. Luiz falou aí sobre diversos aspectos não físicos, né, como a espiritualidade, questões sociais, familiares, relacionais, inclusive. E muitas vezes a gente sai para fazer uma avaliação como essa, seja no domicílio ou seja no ambulatório, com aquela visão de avaliar muito a doença. E muitas vezes é secundário a outras questões que trazem um sofrimento muito maior para aquela pessoa e para os seus familiares. E às vezes a gente se esquece de prestar atenção nesses detalhes, que inclusive vão potencializar outras questões clínicas. De repente você consegue, com uma medida não física, ter um resultado físico. Em relação à avaliação no pronto-socorro, Dr. Luiz, o senhor falou aí alguns casos de agudização do paciente quando está em atenção domiciliar.
Nesses casos de agudização, ele nem sempre vai precisar ir para uma unidade de internação, um pronto-socorro. E mesmo que vá, ele não precisa necessariamente ficar internado, não é? Sim, tudo vai depender da estrutura e dos processos que estão instaurados na estrutura do atendimento domiciliar. Eu já tive a oportunidade de conhecer serviços de atendimento domiciliar que funcionavam atrelados a unidades básicas de saúde e que funcionavam só meio período, das 7 à 1 da tarde. Aí fora desse período, aí não tinha cobertura. Então, se você não tem a equipe disponível para se deslocar até o domicílio e tentar resolver essa crise, infelizmente você vai acabar trazendo esse paciente para a urgência e emergência. E aí, na urgência e emergência é outra conversa, porque daí assim, você tem um componente pré-hospitalar móvel, que é o SAMU, e você tem o componente pré-hospitalar fixo, que são as UPAs e salas de estabilização. Vamos colocar, grosso modo, embora existam pessoas que trabalhem a questão do cuidado paliativo na urgência e emergência, essas equipes, me desculpe o uso dos jargões aqui, né, mas acho que elas ilustram bem o que a gente quer pensar, que são equipes que atiram primeiro e perguntam depois. Ou seja, elas estão treinadas para vir fazer procedimento, para passar o tubo, para fazer cardioversão, para fazer massagem cardíaca, para aplicar um monte de droga, para manter esse coração batendo. Botar dentro da ambulância e colocar lá na UPA e esperar. Enfim. Lembrando que procedimento nem sempre é o mesmo que intervenção, né? Exato. Você pode ter intervenções mais sutis, mais leves, e você pode ter intervenções, né, bem sinalizado aí. Então, olha só, né, como é importante essa coisa da gente. Então, uma coisa é o paciente crônico com crise. Que crise? Dor, dispneia. Não necessariamente dispneia precisa entubar, você pode manejar a dispneia de várias outras formas. Então, se você delega o atendimento da crise do paciente crônico para a urgência e emergência, a equipe da urgência e emergência vai tratar esse paciente como um paciente com agudização, sem olhar muito o background dele, sem olhar a história e o passado. Então isso é uma coisa problemática, inclusive porque a gente sabe que a gente tem uma cultura de hiperutilização da urgência e emergência, e aí você vai trazer mais uma demanda para urgência e emergência. Então depende muito da estrutura, como está estruturado o atendimento domiciliar. Eu tive outra experiência, inclusive lá na prefeitura de Londrina, por um período a gente conseguiu fazer o serviço funcionar por 24 horas, com plantões de técnico de enfermagem à noite, e a gente ficava monitorando. Um dos indicadores era isso, era a procura pela urgência e emergência. A Unimed de Londrina, nós tínhamos também, eu trabalhei lá também, fui coordenador durante um tempo, e aí lá tinham 24 horas, então a gente conseguia segurar muita coisa em casa, só aquilo que era inevitável mesmo. Então essas coisas precisam ser pensadas quando você vai estruturar um serviço, para poder garantir e garantir inclusive aquilo que é a proposta do tratamento e da terapêutica desse paciente que nós estamos falando dentro da ótica de cuidado paliativo. O senhor falou sobre o serviço privado, né? E hoje a gente observa um crescimento, inclusive, no serviço de atendimento domiciliar de organizações privadas, né? De saúde complementar. E o próprio SUS já vem aí há alguns anos com o projeto Melhor em Casa. Alguns têm um desenvolvimento e um funcionamento excelentes, inclusive com equipes específicas de cuidados paliativos, mas de um modo geral isso ainda é uma novidade muito grande no SUS. O paciente que faz uso do serviço privado, talvez por ter condições de exigir, né, o serviço privado começa a atender a essa demanda de uma forma mais ampla. É a percepção que eu consigo ter num panorama mais geral mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% da nossa população é coberta pelo SUS. 12 a 15% da nossa população é saúde suplementar. E em épocas de crise como nós estamos vivendo, essa população do SUS ela aumenta para quase 90%, porque muitos usuários dos planos de saúde suplementar, eles são oriundos de planos corporativos, de planos contratados pelas empresas. E numa situação como essa de crise, onde tem, né, programa de demissão voluntária, demissão em massa, essa coisa toda, os funcionários perdem essa benesse do plano de saúde e acabam migrando para o SUS. Então, eu estou dizendo isso porque o SUS emprega hoje 80% a 85% da força de trabalho em saúde. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos e todos os outros profissionais da área da saúde. Então, essa é uma perspectiva interessante. A outra perspectiva, a gente não pode ser hipócrita de fechar os olhos para isso, nos planos de saúde, seja ele qual for,
eles visam um equilíbrio financeiro. Então, muito do investimento que está sendo feito hoje, tanto em atendimento domiciliar como em cuidado paliativo especificamente dentro dos planos de saúde, é justamente para tentar equilibrar a questão das contas. Porque se o cuidado paliativo se ele não é mais barato, e eu acredito que ele não seja tão mais barato assim, porque você depende de muito recurso humano, principalmente, e algumas estruturas, mas ele com certeza ele gera bastante economia para os planos de saúde, principalmente se você evita de encaminhar um paciente para terapia intensiva, se você evita indicar uma quimioterapia, se você evita indicar uma cirurgia de grande porte, enfim, se você tem uma atitude mais conservadora, você usa menos esses recursos e, consequentemente, veja, isso tudo com um pano de fundo ético, né? Não é você criar um critério linear e botar todo mundo dentro daquilo e dizer, né? Não é nessa perspectiva, a gente tem que tomar cuidado um pouco. Mas a gente também não pode simplesmente fechar os olhos e dizer que a questão do custo e do financiamento não interfere na organização dessas equipes e desses planos. O importante é que não se negue coisas para os pacientes só porque a coisa é mais cara. Por outro lado, também você não tem que indicar o mais caro de forma indiscriminada para todo mundo. As duas coisas estão erradas. Existe um meio termo aí que precisa ser encontrado e sempre pautado em cima da ética. E aproveitando que o senhor apresentou essa percepção de redução de custos, como isso seria e é importante para o custeio dos serviços de saúde no SUS mesmo, né? Embora a gente está falando sobre uma expansão desse tipo de atendimento no serviço privado, na saúde suplementar, mas isso também poderia trazer alguns benefícios muito interessantes para o SUS, que poderia realocar algum recurso para o avanço do atendimento lá na retaguarda ou lá no hospital de grande porte, enfim, em outros serviços. Para você ter uma ideia, Daniel, como é importante isso, 20% em média, 20 a 30% dos usuários dos sistemas de saúde, eles consomem cerca de 60 a 75% dos recursos disponíveis nesses. Pensa nisso. Estou dizendo que se você tem 100 mil pessoas, eu estou dizendo que 30 mil consome 70% daquilo que é destacado para essas 100 mil. E muito em detrimento do uso da alta complexidade e do gasto em final de vida. A gente falou um pouco sobre a entrada do paciente no pronto-socorro. Como que a equipe do pronto-socorro poderia fazer essa avaliação? Também seria seguindo a linha de avaliação de perda funcional, de declínio. Algumas doenças de algumas áreas têm ferramentas específicas, como a NIRA para cardiopatias, algumas ferramentas de oncologia, o senhor mencionou a escala de Karnofsky, e tem uma infinidade de outras ferramentas que podem ser utilizadas, podem ser indicadores de declínio funcional. Tem alguma que o senhor poderia indicar para quem está nos ouvindo, mais voltada para uma avaliação assim, rápida, para determinar se o paciente pode receber a indicação de cuidados paliativos ou não? Olha, a nível de pronto-socorro, a nível de fazer a diferenciação urgência e emergência, bom, primeira coisa, a gente lança a mão muito daquela pergunta surpresa. Você se surpreenderia se esse paciente tivesse a falecer em 6 meses ou menos? Mas para nível de pronto-socorro, você pode inclusive encurtar esse período, né? Você se surpreenderia se ele falecesse em 48 horas? Em uma semana? Então talvez essa pergunta surpresa norteadora ela seja bem importante. Uma outra ferramenta que foi inclusive validada para o português, foi desenvolvida pela Universidade de Edimburgo, é o SPICT, que é a ferramenta de indicadores para cuidado paliativo e de suporte, onde ela traz ali a avaliação de várias condições. Isso para a clínica geral, para a unidade básica de saúde, para pronto-socorro. Uma outra, Global Standard Framework, GSF. Inclusive, quando o paciente tem algumas agudizações, de repente ele preenche critérios, aí você faz algumas medidas clínicas, ele melhora, de repente você vai ver, reavaliar, ele não tem mais aqueles critérios, então ele sai. Então é uma ferramenta de avaliação contínua, né? O GSF é mais para avaliação principalmente de prognóstico, né? E a SPICT para definir parâmetros clínicos. Joyce, quer acrescentar algo mais? Essa pergunta surpresa, para mim,
Na minha cabeça, como graduanda, parece que não casa muito emergência e cuidados paliativos, porque quando você está ali diante do paciente com um quadro geral instável, você tenta solucionar de imediato aquele quadro, mas quando você pensa em cuidados paliativos, você tem que pensar muito além do que é aquele presente. Para mim ainda é um pouco difícil fazer esse casamento entre cuidados paliativos e emergência. Para mim, essa pergunta surpresa, você se surpreenderia se seu paciente morresse, por exemplo, daqui a algumas horas? Eu acho que isso, para mim, ainda eu tenho que trabalhar isso de uma maneira mais complexa. Eu tenho que tirar essa limitação de pensamento, estabilizar o paciente agora. Para mim é um pouco difícil ainda. Até porque é aquela história, se você está numa emergência, você tem pouca informação. E quando você tem pouca informação, você faz mais coisas. Talvez essa pergunta, se você tiver tempo de fazer uma entrevista com a família e saber se ele é portador de uma doença crônica e tudo mais, talvez faça mais sentido. Agora, de fato, o cuidado paliativo no setor de urgência e emergência é uma coisa bem delicada que precisa ter um certo cuidado. Tem um outro aspecto dentro disso daí, né? Que é aquele paciente que chega sem história nenhuma de doença crônica, nem de doença ameaçadora da vida, e enfim, chega lá o acidentado e você faz todas as medidas, não, o cara é jovem, tá, sei que, vida produtiva, né? Só que acontece, depois de algumas horas com os investimentos, você percebe que o quadro não está revertendo, as coisas não estão melhorando. Então aí você pode ter que tomar uma decisão de, olha, a partir de agora não são mais medidas de recuperação, mas sim medidas paliativas para cuidar de final de vida, porque ele pode se tornar agudamente elegível para isso. Então precisa ter isso em mente também. Por quê? Porque quando você faz intervenções, as coisas podem dar certo, mas podem não dar certo. Haja visto a epidemia que nós estamos vivendo e o perfil das pessoas que estão morrendo nessa condição. Bom, Dr. Luiz, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a participação do senhor. Joyce, agradeço também a sua participação. Vocês querem deixar alguma mensagem pra gente? Eu acho que hoje a gente teve uma noção bem ampla de como é a progressão da doença nos cuidados paliativos. Todo o diálogo que o Dr. Luiz fez com a gente, todas as questões levantadas, elas têm que ser analisadas com cuidado. Também, como graduanda, eu abri um pouco mais o pensamento com relação aos cuidados paliativos. Alguns pontos eu tive que estudar para estar aqui hoje, algumas coisas eu até desconhecia. Conhecimento nunca é demais. Quero agradecer muito ao convite do Daniel, a disponibilidade do Dr. Luiz Fernando, e eu espero que vocês tenham gostado do que vocês escutaram aqui no nosso podcast. Eu agradeço a vocês o convite, para mim é uma honra muito grande, é uma parceria que já de vários anos, né, Daniel, que a gente está desde a época que o Daniel era acadêmico, acho que eu participei do primeiro simpósio, né, que vocês, sim, enquanto liga, era uma liga recém-criada, né? Sim, o senhor participou do primeiro e foi a minha primeira grande referência em cuidados paliativos, inclusive. Poxa, obrigado, uma honra para mim. Eu sou um ativista mesmo nesse sentido, eu sou qual é o termo que o pessoal usa? Não é só ativista, eu sou que vai para militância. Militância tem um peso político grande, né? Mas, de uma certa forma, é uma questão de ordem política também, se a gente for pensar, não de política partidária, mas de política dentro da área da saúde, né? De você fazer crescer, né, o cuidado paliativo. Então é uma honra muito grande. Eu acho que o que fica aqui, que fica de mensagem, gente, vamos dar o peso para as questões científicas também para fazer cuidado paliativo. Eu acho que isso é uma coisa importante. Você precisa ter ciência e delicadeza ao mesmo tempo. Sim. Juntar essas duas coisas. Sim. Então, eu acho que é isso aí, Joyce. Você teve que estudar e os colegas, os professores precisam estudar também e perder o medo da morte. Muito bem dito. Obrigado, então, pela participação, Dr. Luiz. Eu que agradeço. Obrigado, Joyce. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês, abraço para todos. A gente se vê, então, semana que vem com mais um episódio da série especial do nosso podcast falando sobre a criação de ligas acadêmicas. Um abraço a todos, bons momentos.